O milionário achou que podia humilhar a faxineira, mas ela retornou como uma rainha e deixou todos sem palavras. Clara limpava os pisos de mármore de corredores onde seu nome era apenas um eco no silêncio. Até o dia em que Ricardo Albuquerque, um titã do mercado de capitais, decidiu brincar com ela. Estendeu-lhe um convite para o baile anual da empresa. Não por um gesto de bondade, mas como um ato de puro escárnio. Seu plano era assisti-la, desconfortável e perdida, em meio ao brilho dos cristais e à falsidade dos sorrisos. Acontece que Clara guardava um passado que ele desconhecia. E naquela noite, por entre vestidos de grife e olhares cortantes, ela ressurgiria com a força de quem jamais deixou de ser realeza. O relógio apontava 8h12 da manhã quando Clara, de joelhos no chão gelado do hall de entrada, esfregava com afinco uma mancha de café deixada por alguém que sequer se deu ao trabalho de pedir desculpas. Suas luvas estavam gastas e os fones de ouvido, velhos e desconectados. Eram apenas uma armadura contra o mundo. Ricardo Albuquerque emergiu dos elevadores panorâmicos, rodeado por seus sócios, falando em voz alta sobre o evento corporativo do ano. Ao notá-la, ele parou. Um sorriso torto se formou em seus lábios. "Clara, não é?" ele disse. Ela se ergueu lentamente, pega de surpresa. "Quero que venha à nossa festa. Será uma homenagem. A presença do pessoal da limpeza entre os titãs do mercado." Ela franziu os senhos sem entender. Ele arrematou. "Capriche no visual. Não quero passar vergonha. Você vai representar os bastidores." Com muita classe, ela apenas concordou com um aceno de cabeça. Mas por dentro, uma chama antiga se reacendeu. E não era de nervosismo, era de memória. Clara despertava todos os dias antes mesmo de o sol nascer. Tomava um café ralo com pão amanhecido, vestia seu uniforme azul escuro e enfrentava 2 conduções até o coração financeiro da cidade. Ela falava pouco, não sorria abertamente, não deixava vestígios. Era como se tivesse se condicionado a ser invisível. Contudo, por trás de seus gestos discretos, algo jamais a abandonou. Sua postura, os ombros sempre alinhados, o andar leve, a forma como segurava uma simples xícara com ambas as mãos. Ninguém notava os detalhes. Talvez pensassem ser uma elegância inata, mas era o resquício de um palco. 7 anos antes, ela era a bailarina mais aclamada do Balé Nacional do Brasil. Estampava capas de revistas, abria os maiores festivais, era chamada de a alma que dançava no palco. Seu irmão, Matheus Tavares, era seu agente e maior incentivador. Tão leal quanto ambicioso, até que um dossiê anônimo vazou para a imprensa. Acusações pesadas contra Matheus, desvio de verbas, contratos superfaturados e favorecimento ilícito. Clara tentou compreender, tentou defendê-lo, mas o castelo de cartas ruiu com uma velocidade assustadora. Na mesma semana em que a companhia de dança rompeu seu contrato, Matheus foi preso. Clara, embora jamais acusada formalmente, foi engolida pelo escândalo. Patrocinadores desapareceram, convites se tornaram pó, e junto com eles, a confiança em seu próprio sobrenome. Seguiram-se meses de um silêncio profundo. Depois, anos. Quando finalmente arrumou um emprego como faxineira num edifício comercial de luxo, ela sentiu uma espécie de paz distorcida. Ali, ninguém a reconhecia. Não existiam palcos, nem aplausos, nem manchetes de jornal. Apenas chão para ser limpo, e isso, ao menos, era algo previsível. Mas o convite de Ricardo naquela manhã despertou algo que estava adormecido. Não foi exatamente o sarcasmo. Com isso, ela já estava acostumada. Foi a maneira como ele a olhou, como alguém que segura a ponta de uma corda e a puxa lentamente, apenas para testar a resistência da sua vítima. Clara sabia identificar a crueldade disfarçada de cortesia. Ela já havia dançado para plateias inteiras com aquela mesma energia. Naquela noite, ao retornar para seu pequeno quarto nos fundos do prédio, ela se sentou na beira da cama e olhou para os próprios pés, ainda doloridos pelo dia de trabalho.
O uniforme parecia sufocante, o mundo mais cruel. E ali, no silêncio opressor da sua rotina, uma pergunta que ela vinha evitando há anos finalmente veio à tona. Será que é só isso que restou de mim? Foi naquele instante que a antiga Clara começou a despertar. Antes de seu nome virar poeira, Clara tinha um propósito claro e avassalador: dançar até o seu último suspiro. Não era pela fama, não era pelo glamour. Ela dançava porque era a única maneira que conhecia de se sentir completa. Era no palco, sob a luz morna dos holofotes, que sua existência ganhava sentido, onde seu corpo expressava tudo aquilo que as palavras não conseguiam. O irmão, Mateus, era seu porto seguro. Ambicioso, sim, mas também era protetor, divertido e um estrategista brilhante. Foi ele quem pagou pelas aulas caríssimas, pelas sapatilhas importadas. Foi ele quem acreditou nela antes de qualquer outra pessoa. Enquanto Clara ensaiava, Mateus construía as pontes, negociava os contratos, abria as portas. Você só precisa voar, minha irmã, ele costumava dizer. Deixa que do chão eu cuido. Por isso a queda doeu tanto. O escândalo explodiu como uma rachadura que se transforma em abismo. O Ministério Público acusava Mateus de fraudes em leis de incentivo à cultura. O nome de Clara não aparecia nos processos, mas estava em todos os cheques, cartazes e fotografias. A mídia foi impiedosa. Em menos de um mês, ela perdeu tudo: a companhia de dança, os contratos internacionais, os supostos amigos. As mesmas pessoas que a chamavam de Tesouro Nacional agora atravessavam a rua para não ter que cumprimentá-la. Clara tentou lutar. Ligou para diretores, escreveu cartas, implorou por uma chance de se explicar. Mas bastava ouvir o sobrenome Tavares para que as portas se fechassem em sua cara. Mesmo sem uma culpa formal, ela carregava a mancha da associação. O fundo do poço chegou num domingo, quando ela vendeu suas últimas sapatilhas para conseguir pagar o aluguel. Naquela noite, em um quarto alugado nos fundos de uma pensão, ela encarou seu reflexo em um espelho trincado. E foi ali que fez uma promessa a si mesma. Eu vou desaparecer, pelo menos por um tempo. E ela cumpriu. Mudou de bairro, de telefone, de vida. Mentiu no currículo. Disse que trabalhava com serviços gerais desde a adolescência. Ninguém fez perguntas. A vaga de faxineira apareceu como uma tábua de salvação. Limpar o chão era muito mais simples do que ter que explicar suas feridas. No imponente prédio da Albuquerque Sócios, Clara se tornou invisível. E por um tempo, isso foi um alívio. Mas agora, o convite para aquele baile de gala soava como mais do que um gesto de crueldade. Era uma fresta, uma fissura na parede que ela construiu ao seu redor. Ela olhava para os rodapés que limpava todos os dias e por breves segundos se imaginava deslizando por ali em um passo de balé. Era um pensamento absurdo, mas era insistente. Clara ainda acreditava que poderia enterrar tudo: o corpo que dançava, o nome que a queimava e o passado que ainda sangrava. E ela ainda achava que poderia consertar tudo apenas permanecendo em silêncio. 2 dias depois do convite, Clara limpava as vidraças da sala de reuniões no 34º andar. Lá do alto, a cidade se estendia como um tabuleiro de concreto cinza e impessoal. A cada movimento do pano, seu próprio reflexo surgia e sumia no vidro. E a cada vez parecia mais estranho, mais irreconhecível. Ao terminar, foi guardar seu material no depósito. Um cômodo pequeno e sem janelas, espremido entre o elevador de carga e a sala do gerador. Lá dentro, sem querer, ela chutou uma velha caixa de papelão esquecida num canto. Curiosa, ela a abriu. Dentro, em meio a luvas velhas e papéis sem valor, havia uma sacola plástica com seu nome escrito à caneta. C. Tavares, não jogar fora. Clara paralisou.
Dentro da sacola repousavam suas antigas sapatilhas de ponta. Estavam gastas, com as pontas amareladas pelo tempo, mas em sua memória ela ainda podia ouvir o som que elas faziam ao tocar o tablado de madeira do palco. No fundo da sacola, dobrado com o cuidado de quem esconde uma ferida, havia um recorte de jornal. Clara Tavares encerra a temporada com performance sublime. Ela fechou os olhos com força, tentando impedir que as lágrimas viessem. Foi inútil. Mas aquelas palavras não feriam, elas doíam de saudade. Na hora do almoço, ela se sentou sozinha no refeitório dos funcionários. Mal tocou na comida. Na mesa ao lado, alguns colegas gargalhavam. Um deles mexia no celular e aumentou o volume de uma mensagem de áudio. A voz era inconfundível. Ricardo Albuquerque, em um tom debochado. Vai ser impagável, Gustavo. Imagina só. A Clara tentando puxar assunto com diretores de bancos. Ouviu-se o som de risos abafados. É para deixar bem claro qual é o lugar de cada um. Uma lição de hierarquia, com classe. Ela congelou. O garfo escorregou de sua mão. Não era imaginação, era um espetáculo. E ela seria a atração principal. Clara passou o resto do turno no piloto automático. Desceu para a garagem, subiu de novo, recolheu o lixo, evitou os espelhos. Mas a frase dele ecoava em sua mente. É para deixar bem claro qual é o lugar de cada um. Naquela noite, no seu quartinho abafado, ela abriu a gaveta sob a cama e tirou de lá uma caixa que nunca teve coragem de jogar fora. Dentro havia um lenço de seda bordado. CT. As iniciais entrelaçadas. Um presente de sua mãe, nos tempos de glória. Clara o levou ao rosto e por um instante respirou fundo. O perfume tinha ido embora. Mas a lembrança, não. Então ela chorou. Não um choro dramático de novela. Chorou em silêncio, um choro contido de quem tenta manter a compostura mesmo com a alma em frangalhos. Naquela madrugada, teve um sonho inquietante. Ela dançava num teatro completamente vazio. As luzes estavam apagadas, mas ela ouvia a batida do seu próprio coração, forte como um tambor. No fundo do palco, uma figura estava sentada, seu irmão. Mas quando ela se aproximava, ele se desvanecia. E em seu lugar surgia Ricardo, aplaudindo sozinho, com aquele sorriso cruel. Ela acordou assustada, o pijama grudado no corpo suado. Levou as mãos ao peito. Estava tudo ali ainda, o medo, a raiva, a vergonha, mas também a memória de quem ela um dia foi por inteiro. No terceiro dia, Clara limpava os espelhos do elevador social quando a porta se abriu no andar da cobertura. Ela viu Ricardo sair com uma taça de vinho na mão, cercado por executivos. Um deles comentou em tom de piada. E aí, a faxineira vai mesmo aparecer na festa? Ricardo respondeu rindo. Ah, ela vai. E vai ser o brilho da noite. Pelo menos a gente garante umas fotos engraçadas, não é? Todos riram. Clara continuou onde estava, imóvel. O pano em sua mão tremia, mas o que tremia ainda mais forte era sua decisão. Naquela noite, ela escreveu uma única frase numa folha de caderno. Ou eu desapareço de vez, ou eu volto por mim mesma. E foi essa frase que a fez pegar o celular. Nervosa, hesitante, ela discou um número que não usava há anos. Chamou 4 vezes. Alô? Atendeu uma voz suave do outro lado. Helena, sou eu. Houve uma pausa. Clara, eu preciso da sua ajuda. Você já teve que sorrir quando por dentro estava em pedaços? Já fingiu que nada te afeta só para não demonstrar que a ferida ainda está aberta? Se a resposta for sim, comenta aqui com um eu já. É só uma palavra. Mas ela me mostra que você está aí e que essa história, de alguma forma, também é sobre você. Helena Ferraz vivia numa casinha charmosa em Santa Teresa, com paredes cobertas de era e um perfume constante de jasmim no ar. Ela havia sido uma das figurinistas mais geniais da dança clássica,
Por décadas, vestiu primeiras bailarinas como quem costura a alma no tecido. Clara a conhecia desde os 14 anos, quando ainda dançava com colantes surrados e sonhava com sapatilhas novas. Helena sempre lhe dizia: o figurino não cria a bailarina, mas às vezes ele a lembra de quem ela é. Quando abriu a porta e viu Clara ali, mais magra, com o rosto marcado pelo cansaço, ela mal pôde acreditar. Eu pensei que você nunca mais voltaria. Clara se desfez em seus braços como uma criança. Chorou sem força, apenas deixou que as lágrimas rolassem. Na sala modesta, cheia de tecidos, manequins e pedaços de organza, Helena ouviu toda a história. O trabalho, o convite humilhante, a vergonha. Então levantou-se em silêncio. Foi até um quarto nos fundos e retornou com um embrulho longo envolto em um pano cru. Eu fiz isso para você há 5 anos. Nunca tive coragem de me desfazer dele. Clara desembrulhou lentamente. Era um vestido. Não um tutu de bailarina, mas um vestido de presença. Um tecido pesado, de um vinho profundo, que parecia ter vida própria, com um corte elegante e o brilho discreto de lantejoulas bordadas à mão. Era sóbrio e ainda assim deslumbrante. Eu não posso usar isso, sussurrou Clara. Vão rir de mim. Vão perceber tudo. Helena se aproximou e segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eles não vão rir. Eles vão ver você. E isso é a última coisa que eles esperam. Clara sentou-se no sofá, com o vestido sobre o colo. Passou os dedos pelas costuras com uma delicadeza quase sagrada. Ali, entre as tramas e os brilhos, havia mais do que um tecido. Havia sua história, sua dignidade, sua arte e talvez houvesse um caminho de volta. Ela não sabia se teria forças, mas pela primeira vez em muitos anos, ela quis tentar. Voltou para casa caminhando devagar, como quem carrega um tesouro. No colo, o vestido. No peito, uma memória que despertava. Naquela noite, ela pendurou a peça na parede do quarto e a ficou observando por longos minutos. O silêncio não doía mais. Era como uma música sem som. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do alarme. Havia algo diferente no ar, como se seu corpo soubesse que aquele não era apenas mais um dia. Ela vestiu o uniforme, prendeu o cabelo, mas antes de sair, lançou um olhar para o vestido na parede. Respirou fundo. Hoje, eu começo a voltar. No trabalho, para os outros, nada havia mudado. Mas dentro dela, cada gesto agora tinha um propósito. Quando passou pela sala da diretoria e viu a lista de convidados sobre a mesa, ela decorou nomes com a mesma facilidade com que antes memorizava partituras. Dr. Fábio Sampaio, Beatriz Campos, Sérgio Noronha, nomes do mundo que um dia fora o seu. Nos intervalos, sentava-se num canto do refeitório e desenhava mapas mentais. Quem eram, do que gostavam, o tipo de conversa que os fascinava. À noite, em casa, ela ensaiava em frente ao espelho, não passos de dança, frases. Boa noite, Dr. Sampaio. Que alegria revê-lo depois de tanto tempo. Beatriz, sua paixão pela dança contemporânea continua a mesma? A cada repetição, sua voz ganhava mais firmeza. A cada gesto, seu corpo se realinhava. Era como se ele estivesse se lembrando, aos poucos, da linguagem que um dia foi sua. Clara não estava treinando para impressionar. Estava treinando para nunca mais desaparecer. Ela pegou um caderno e anotou tudo. Expressões, temas de interesse, possíveis perguntas. Era um ensaio como qualquer outro. A diferença é que o palco agora seria um salão de mármore e a plateia, pessoas que não sabiam quem ela era. Ou pior, achavam que sabiam. No 5º dia, ela cruzou com Ricardo no corredor. Ele a cumprimentou com um sorriso zombeteiro. Se preparando para a grande noite, Clara? Ela respondeu com um leve aceno, o olhar sereno. Estou, sim. Será inesquecível. Ricardo riu, mas por uma fração de segundo seus olhos vacilaram. Ele não percebeu, mas o tom dela já não era o da mulher acuada.
Era o tom de quem havia se lembrado de como se anda com a cabeça erguida. Apesar de toda a preparação, o medo ainda estava lá. Na véspera do evento, Clara acordou no meio da noite com a garganta seca, o coração disparado. Tinha sonhado que entrava no salão e todos riam dela, gargalhavam, apontavam. Alguém gritava: "Quem essa mulher pensa que é?" Ela se sentou na cama, as mãos trêmulas. Pegou o vestido do cabide e o colocou com cuidado sobre os lençóis. Por um instante, quis desistir de tudo. E se for pior do que da última vez? E se ninguém se lembrar de mim? E se eu estiver apenas me iludindo? O passado tem armadilhas silenciosas. Mesmo quando a vergonha é antiga, ela encontra um jeito de vestir roupas novas para te convencer a recuar. Clara se levantou, foi até o espelho e tentou imaginar seu próprio reflexo na noite seguinte. Não conseguiu. Tudo o que via era uma sombra. Foi então que se lembrou de algo que seu irmão lhe dizia sempre que ela hesitava antes de entrar no palco. Coragem não é a ausência do medo. É a decisão de seguir em frente, mesmo com ele ao seu lado. Ela sorriu um sorriso mínimo, não porque estava calma, mas porque finalmente tinha parado de fugir. No dia do baile, ela encerrou seu expediente ao meio-dia. Ninguém a viu subir discretamente pelas escadas de serviço, carregando uma bolsa grande. No seu quartinho, o silêncio era absoluto. O ar parecia parado no tempo. Clara abriu a bolsa, retirou o vestido e o pendurou. Sobre a cama, alinhou um par de brincos de pérolas antigos, um batom de cor vinho e uma pequena bolsa de mão preta, presente de sua mãe antes de sua primeira estreia. Cada objeto carregava uma memória. E cada memória, agora, era uma peça de sua armadura. Ela se olhou no espelho. Ainda não estava pronta, mas também não estava mais escondida. Respirou fundo, fechou os olhos, imaginou o salão lotado, a música ao fundo, os olhares, e tomou sua decisão. Ela entraria em cena, não para agradar, não para se vingar, mas para se lembrar e para lembrar a todos que existem histórias que o silêncio não consegue apagar. O medo ainda estava ali, mas agora ela caminharia com ele. O salão de festas da Albuquerque em Sócios nunca esteve tão opulento. Lustres de cristal gigantescos, arranjos de flores raras, uma banda de jazz tocando suavemente e garçons que deslizavam pelo ambiente com bandejas de espumante. Era a noite em que Ricardo Albuquerque celebrava mais um ano de lucros exorbitantes e poder. Por volta das 20h40, ele estava no centro do salão, cercado por sócios e convidados importantes, rindo alto de suas próprias anedotas. Todos o ouviam, o reverenciavam, até que as portas principais se abriram. Primeiro foi apenas o som, depois veio o silêncio. Um silêncio que se alastrou pelo salão como uma onda, quebrando as conversas. Todos os olhares se viraram na mesma direção. E então ela entrou, Clara. Não como a faxineira, não como uma coadjuvante. Ela surgiu, e o vestido vinho profundo parecia flutuar a cada passo que dava. Os brincos de pérola brilhavam sob a luz dourada do ambiente. O cabelo, preso num coque baixo e elegante, revelava um pescoço alongado e uma postura impecável. Ela não caminhava. Ela atravessava o salão, como alguém que sempre pertenceu àquele lugar. A música da banda ficou mais baixa. As conversas morreram. Ricardo, ao vê-la, congelou. Por um instante, a taça em sua mão tremeu. Ele tentou disfarçar o choque com um sorriso forçado. "Clara, que surpresa!" ele disse, com a voz carregada de uma mistura de espanto e desconforto. Mas ela já não prestava atenção ao tom dele. Seu olhar percorria os convidados, que agora a observavam com uma curiosidade crescente. Foi o Dr. Fábio Sampaio quem se aproximou primeiro. "Clara Tavares?" ele perguntou, com os olhos brilhando de reconhecimento. "A bailarina?" Ela sorriu com suavidade. "Eu ainda sou, doutor. Apenas fiz uma longa pausa." Ele tomou a mão dela como quem reencontra um tesouro perdido. Meu Deus! Há quanto tempo? Logo outros se aproximaram. Beatriz Campos, Sérgio Noronha,
rostos que um dia a ignoraram e que agora a celebravam. Eu jamais me esqueci da sua estreia em Paris, disse Beatriz emocionada. Foi você quem me deu coragem para produzir minha primeira exposição, completou Sérgio. Clara sorria, mas com leveza, sem qualquer traço de arrogância, sem desejo de vingança. Ela estava ali não para provar algo a alguém, mas para reafirmar que não havia nada a ser perdoado, pois ela nunca fora culpada. Ricardo se aproximou, visivelmente tenso. Você realmente me surpreendeu, Clara. Não pensei que levaria o convite tão a sério. Ela o olhou nos olhos, tranquila. Você me convidou para ser um símbolo, Ricardo, e aqui estou. Símbolos não precisam de explicação. Eles simplesmente são. Ele engoliu em seco, e pela primeira vez naquela noite, ficou sem palavras. No centro do salão, Clara respirou fundo. A música voltou a tocar. A festa continuou, mas nada mais seria como antes. Naquela noite, ela não brilhou por causa do vestido, nem pelo seu antigo nome. Ela brilhou porque finalmente se lembrou de quem era. 3 meses depois, o salão de mármore parecia uma memória de outra vida. Clara agora passava suas manhãs em um centro cultural modesto, na zona sul da cidade. Uma sala com janelas grandes, piso de madeira gasto e uma fileira de meninas pequenas, na meia ponta, que tentavam espelhar seus movimentos. Ela não retornou aos grandes palcos do mundo, mas havia reencontrado algo muito mais valioso: o propósito. A cada aula, ela via nos olhos daquelas alunas o mesmo brilho que um dia existiu nos seus. E isso era o bastante. O vestido vinho agora repousava cuidadosamente dobrado dentro de uma caixa, guardado no alto de seu armário. Ela não precisava mais dele todos os dias. Ele era uma lembrança, não uma armadura. Certa manhã, após a aula, Clara desceu para o pequeno jardim. O vento soprava suavemente. Sentado em um banco de pedra, vestindo uma camisa simples e calça jeans, estava Ricardo Albuquerque, sozinho, sem sua comitiva, sem relógios caros. Ela hesitou por um momento. Depois se aproximou. Não esperava encontrá-lo aqui. Ele se levantou sem pressa. Eu soube do seu projeto. Queria ver com meus próprios olhos. E o que achou? Ricardo olhou ao redor, para as árvores e depois para ela. Eu achei que você nunca esteve perdida. Eu é que não conseguia enxergar. Ela assentiu com gentileza. Não havia ressentimento em seu rosto, apenas certeza. Eu também passei um tempo nas sombras, mas aprendi a reencontrar minha própria luz. Ricardo tirou um envelope do bolso. A fundação da empresa gostaria de apoiar este projeto financeiramente, se você aceitar. Ela pegou o envelope, sem abri-lo. Talvez. Mas agora eu não tenho mais pressa. Ficaram em silêncio por um instante. O tipo de silêncio que não fere mais. Quer subir? Ela ofereceu. Ainda tem café fresco e as crianças estão começando o ensaio de piano. Ele sorriu, um sorriso genuíno. Eu adoraria. Eles subiram juntos, sem máscaras, sem plateias, e no andar de cima, enquanto uma aluna tocava uma melodia com dedos hesitantes, Clara se sentou no fundo da sala, fechou os olhos, respirou. Ela não venceu o mundo, mas venceu a si mesma. Durante muito tempo, Clara acreditou que precisava desaparecer para poder sobreviver. Ela pensou que ao esconder sua história, seu talento, até mesmo seu nome, estaria mais segura, menos vulnerável, invisível e, por consequência, intocável. Mas ela descobriu da forma mais dolorosa que invisibilidade não é proteção, é uma prisão, que é impossível viver por inteiro quando se apaga partes de si mesma. A maior dor de sua jornada não foi a carreira perdida, nem o escândalo público. Foi ter acreditado, por tanto tempo, que não tinha mais o direito de existir como ela mesma. A lição não veio de um grande gesto de redenção. Veio no silêncio de um espelho, no toque de um vestido, na memória de um palco.
Clara aprendeu que a dignidade não está no cargo que se ocupa, no sobrenome que se carrega ou no saldo da conta bancária. Está na postura, na verdade que sustentamos por dentro, mesmo quando o mundo inteiro duvida de nós. Ela não voltou a ser quem era. Ela se tornou algo maior, mais forte, mais serena. Hoje Clara não dança para plateias em outros países, mas guia os passos ainda trêmulos de meninas que sonham em dançar, assim como ela um dia sonhou. E isso para ela é mais do que suficiente, porque o maior de todos os palcos é aquele que a gente reconstrói por dentro, onde ninguém precisa aplaudir, pois a alma já está dançando. Se essa história te tocou de alguma maneira, deixa seu like aqui no vídeo. É só um clique, mas ele me mostra que vale a pena continuar contando histórias como essa. Me diz aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você está me ouvindo. Sério, eu leio cada um com muito carinho e faço questão de responder quem tira um tempinho para conversar comigo. E se você também acredita no poder de histórias que transformam, se inscreve no canal. Cada nova inscrição é o que me dá força para seguir nessa jornada. Agora, não vai embora ainda. Escolhe uma das histórias que eu deixei aqui na tela e vem comigo para o próximo vídeo. A próxima emoção já vai começar.